Fala galera, mais um vídeo aí no canal. Vou falar hoje a respeito do Apocalipse capítulo 18. Vamos analisar e verificar de acordo com todo o contexto, né? Quem foi essa grande Babilônia? Será que essa grande Babilônia, do qual João faz a referência, é a Igreja Católica? É o Papa, como muitos alegam, tá? Em suas interpretações equivocadas? Vamos analisar? Inscreva-se no canal e vem comigo. Estamos juntos, galera. Vamos lá, galera. Estou fazendo mais um vídeo aí falando a respeito do Apocalipse capítulo 18. Vamos analisar de acordo com as escrituras, tá? Quem foi essa grande Babilônia aí, né? Falado no Apocalipse 18 pelo apóstolo João, né? Ele está fazendo a referência a quem? Né? Alguns interpretam o Apocalipse capítulo 18, né? Essa grande Babilônia, como o Papa, como a Igreja Católica, né? Então vamos analisar de acordo com as escrituras e ver o quanto isso é completamente equivocado. Tá? Não é nenhuma referência à Igreja Católica, não é nenhuma referência ao Papa, é uma interpretação completamente equivocada, de acordo com o que eu vou apresentar para vocês aqui, beleza? E a gente vai ver realmente quem é, vamos analisar quem é essa grande Babilônia do qual João faz a referência. É óbvio, é claro que de forma literal não poderia ser a Babilônia do rei Nabucodonosor, porque já tinha sido invadida, né? No ano 539 a.C., né? Pelo rei Ciro II. Então não poderia ser, seria aí completamente fora de uma lógica, né? Vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos analisar aqui Apocalipse capítulo 18. Vamos lá. Apocalipse 18. Vou tentar ser breve nesse vídeo, tá? Vamos analisar aqui desde o versículo 1. Vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, que Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuíram-lhe, como também ela atribuiu. Pague-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, dei a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Vamos fazer alguns pareamentos para a gente conseguir identificar de quem aqui o apóstolo João está fazendo a referência, quem é essa Babilônia, tá? A primeira passagem que eu vou
analisar aqui com vocês é Mateus capítulo 23. Vamos lá. Mateus capítulo 23 vai dizer o seguinte: vou ler aqui a partir do versículo 29, para não ficar muito grande. Ele vai dizer o seguinte: ai de vocês, Jesus Cristo, né? Ele vai fazer aí, ele vai falar e vai jogar na cara dos líderes, dos sacerdotes, dos fariseus lá, que era a grande cúpula da religião judaica da época e que inclusive eles, né, estavam tentando a todo momento ali, enquanto Jesus Cristo estava como judeu, pregando o evangelho para a casa de Judá, né? Até mesmo para isso que ele veio, para poder levar o evangelho primeiro à casa de Judá, e eles simplesmente recusaram esse evangelho, né? Recusaram as palavras de Jesus Cristo. E ele vai dizer o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os seus sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos. E diz o seguinte: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmo de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raças de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhe envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, né? Jesus Cristo fala isso porque eles iriam fazer isso, né? Como fizeram com Pedro, como fizeram com o apóstolo Paulo, como fizeram com todos os apóstolos, como fizeram com o próprio Estevão, que mataram Estevão à pedrada, apedrejaram Estevão, né? Tem uma referência em Atos capítulo 7, 35, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Só uma deixa aqui, tá? Esse Zacarias aqui não é o filho de Baraquias, tá? Essa palavra aqui, em Mateus capítulo 24, deixa eu pegar aqui, Mateus 24, não, deixa eu ver aqui, o pai de Zacarias, esse Zacarias aqui não é o Zacarias profeta, filho de Baraquias, tá? E esse Zacarias aqui é o Zacarias filho de Joiada, do sacerdote Joiada, tá? Foi esse que eles mataram, porque não existe nenhuma referência no Antigo Testamento falando de Zacarias, filho de Baraquias, tanto que em Lucas não vai mencionar, não vai estar lá, né, fazendo a menção do pai de Zacarias e falando que é Baraquias da mesma forma que está aqui em Mateus. Então, provavelmente, tá? Acredito eu que esse Baraquias aqui entrou de uma forma equivocada, tá? Porque a única menção que o Antigo Testamento faz, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 ao 22, vai falar a respeito de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, tá? Esse foi o que morreu, né? Vamos lá, hein? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Aí depois ele vai falar aqui no versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E depois ele vai falar aqui, ó, no 38, eis que a casa de vocês ficará deserta. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque Jerusalém não teria mais aí a proteção de Deus, né? Deus certamente iria rejeitar Jerusalém por simplesmente eles rejeitarem o filho. Então está escrito o seguinte, uma vez que o filho é rejeitado, o pai a rejeita. Então por isso que vai estar lá em Lucas capítulo 21, né? Capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabe que está próximo à sua devastação, né? Simplesmente Deus, ele coloca o Império Romano para poder sitiar Jerusalém e destruir a cidade. E por qual motivo isso? Porque Jerusalém mata os profetas e apedrejam aqueles que são enviados, né? Inclusive Jesus Cristo, ele vai fazer uma referência também no capítulo 19, tá? De 41 a 44, vamos lá, para não ficar muito grande, vou ler desse pedaço aqui, ó. Quando Jesus ia chegando, Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. E ele vai falar aqui, ó, dizendo o seguinte, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Por quê? Porque eles não iriam enxergar, eles não iriam, né, ter essa visão, porque eles não eram as ovelhas escolhidas pelo próprio Deus antes mesmo da fundação do mundo, né? Existe uma outra referência, vamos lá, vamos ver se eu consigo captar aqui, em João capítulo 10, vamos lá, João capítulo 10, ó, olha só a referência, 10, deixa eu pegar aqui a partir de 30, aqui, ó, versículo 25, Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Aí no versículo 26, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Aí no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Olha aí, ó. Vamos voltar aqui. Cadê? Vamos voltar lá em Lucas 19. Olha aí. Lucas 19, 41. Aí depois ele vai continuar aqui, ó. No 43. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheira e apertarão um cerco por todos os lados, né? Conforme eu mencionei aí. Lucas capítulo 21, Jerusalém. Não. Lucas capítulo 21, onde o Império Romano invade Jerusalém, né? Com o imperador Vespasiano junto com seu filho general Tito. E cerca Jerusalém com rampas de ataque, conforme vai mencionar Flávio Joséfo no seu livro, em uma das suas obras. E depois no 44, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Olha aí, ó. Simplesmente porque eles negaram Jesus Cristo. E inclusive mataram Jesus, né? Porque, na verdade, eles incitaram o Império Romano. Fizeram com que o Império Romano condenasse Jesus Cristo à morte. Então, na grande verdade, a grande realidade, quem mata Jesus Cristo é a própria religião judaica da época. Os fariseus, os líderes religiosos e mais o povo que foram na onda deles, né? Todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo e inclusive mataram aqueles que foram enviados por ele também, né? E a gente tem um grande exemplo aí, conforme vai falar em Atos capítulo 7, né? Onde Pedro simplesmente tenta passar a última mensagem, conforme as 70 semanas de Daniel, e eles simplesmente matam
Estevão, a pedrada. Correto? Vamos lá. Em João capítulo 10, a gente tem também uma referência. Vamos voltar lá em João 10. Em João 10, a gente também tem uma referência no versículo 7 e 8, que vai dizer o seguinte: então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Né? Quem são essas ovelhas? Aqueles que certamente iriam ouvi-lo, né? E que iriam chegar até ele, os escolhidos, os eleitos, né? Todos aqueles que iriam aceitá-lo e não negá-lo, tá? No 8, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Aqui ele está falando de quem? Dos sacerdotes, tá? Dos líderes religiosos. E de fato foi o que aconteceu. Aqueles que estavam do lado de Jesus Cristo não aceitaram, tá? E não fizeram nada do que eles queriam que eles fizessem. Muito pelo contrário. Todos os apóstolos, aqueles que foram escolhidos, os discípulos que foram escolhidos por Jesus Cristo sofreram, morreram e não negaram Jesus Cristo em nenhum momento. E eles sofreram muito, eles, né, foram diversas vezes, tomaram chicotadas, foram presos, né, justamente por não negar Jesus Cristo e continuar falando aquilo que Jesus Cristo ensinou para cada um deles, né? O próprio Jesus Cristo, ele menciona, né, aquele que não morrer da mesma forma como eu vou morrer, ou aquele que não carregar a sua cruz, não serve para ser meu discípulo, né? É o que ele menciona, tá? Vamos lá. Vamos continuar lá no Apocalipse, capítulo 18, né? Então, de acordo com isso que eu estou apresentando para vocês, a gente já pode analisar aqui que essa grande Babilônia, do qual João, o apóstolo João, faz a referência, não é nada mais e nada menos do que Jerusalém. Beleza? Jerusalém. E por que João fala que Jerusalém, ela se prostituiu junto com os reis da terra? Porque Jerusalém, ela foi a grande pivô desde o primeiro rei da terra, que foi Egito, tá? Desde o primeiro rei da terra, que foi Egito. Beleza? Beleza. Temos aqui o primeiro rei da terra, tá? O primeiro rei da terra foi Egito. O segundo rei da terra, Assíria. O terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Pérsia. Quinto, Grécia. Sexto, Roma, né? E o sétimo, eles não fazem a referência porque isso aqui não é uma linha preterista, tá? Esse segmento, então eles não vão botar aqui que esse sétimo é Jerusalém, beleza? Porque eles trazem isso aqui para um futuro, tá? Então eles não colocam como Israel, beleza? Eles não vão colocar como Israel, tá? Essa grande besta, ela passa a ser quem? Ela passa a ser, na verdade, essa grande besta, ela passa a ser Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a que se prostitui com todos os reis da terra, desde Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, até terminar nela mesma, porque ela se torna prostituta, ela se torna pagã, como qualquer outra nação, e segue o exemplo da Babilônia, justamente por causa de todas as referências que eu estou apresentando aqui, né, para todos vocês. Beleza? Conforme eu já falei aí, já mencionei em Mateus 23, do 29 ao 38, Lucas 19, 41, 44, João capítulo 10, 7 e 8, né? Desde a época lá da destruição do primeiro templo, se a gente ler, por exemplo, aí Jeremias,
a gente vai ver Jeremias falando, né, no livro de Lamentações, o que estava para acontecer se eles não se arrependessem, tá? E como eles não se arrependiam e se voltava contra o Eterno, adorando outros deuses, agindo de forma completamente errada, contrário, né, às leis de Deus, Deus simplesmente faz com que o rei Nabucodonosor da Babilônia, que é o terceiro rei da terra, aqui a Babilônia, terceiro rei da terra, destruir Judá e jogar o primeiro templo construído pelo rei Salomão abaixo, tá? E depois vem o segundo templo construído por Zorobabel e depois reformado aí pelo rei Herodes e volta a cair no ano 70, justamente porque eles negaram Jesus Cristo, né? E uma vez que eles negam o filho, é rejeitado pelo pai, e o pai simplesmente tira a mão sobre eles, a proteção, e coloca mais uma vez aí, seguindo o exemplo do rei Nabucodonosor, coloca o Império Romano, né, com o imperador Vespasiano, junto com seu filho general Tito, destruindo Jerusalém mais uma vez, tá? Vamos lá. Vamos voltar lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos voltar lá. Aí a gente volta lá em Apocalipse, capítulo 18. Aí ele vai mencionar aqui, né? No 21, então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-o no mar, dizendo: assim como um ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores, de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Por que João ele escreve isso? Por que é mencionado isso? Porque é o que realmente aconteceu. Jerusalém ela foi completamente destruída. O que temos hoje aí é somente o Muro das Lamentações e uma mesquita lá dos muçulmanos, né? Inclusive as religiões, muitas religiões aí, dentro do processo religioso, é mencionado, né, uma suposta construção de um terceiro templo aí dentro da religião judaica ortodoxa, tá? Muitos alegam isso, e a construção de um quarto templo dentro do cristianismo, da religião cristã, ou protestantismo mesmo, mencionam isso. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte: cadê alguma profecia falando a respeito desse terceiro templo, suposto terceiro templo literal físico, né? Ou um quarto templo literal físico? Não tem nenhuma profecia. Todas as profecias que falam na Taná, né, no Antigo Testamento, vai fazer a menção somente o templo construído pelo rei Zorobabel. Então não tem nenhuma outra menção dentro aí por parte dos profetas a respeito de um terceiro templo ou um quarto templo. Então isso é uma tremenda de uma conjectura. Não existe nenhuma veracidade, né, por parte dos profetas. Beleza? Aí depois no versículo 23 ele vai dizer o seguinte: também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado, olha aí, ó, o sangue de profetas, olha aí, ó, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Olha aí. E não foi exatamente tudo isso que Jesus Cristo mencionou em Mateus capítulo 23, 29 e 38?
Não foi isso que foi mencionado em Lucas capítulo 19, onde o próprio Jesus Cristo fala que ali não ficaria pedra sobre pedra? Não foi isso? Olha aí, ó. Vamos analisar aqui mais uma outra coisa. Vamos lá, vamos ver aqui. Beleza. Não vou esticar mais esse vídeo não, tá? Mas essa é a referência. Valeu, galera. Tamo junto. Um grande abraço a todos vocês aí.